Corinthians ou Palmeiras? Quem será que vence o jogão deste sábado? Olá, estamos juntos mais uma vez. Tem aí nas próximas horas um grande clássico, você sabe. Corinthians, de braços abertos, recebe o Palmeiras na Arena em Itaquera. Clássico importante, com tradição de décadas, todo mundo já sabe. Ei, Palmeiras, que fase maravilhosa! E o Corinthians ainda está repleto de hematomas com a sua eliminação na Libertadores da América. Então é um jogão que você vai acompanhar pela Jovem Pan, pela nossa AM 620, FM 100,9, por todas as nossas plataformas. Vai assistir a narração do Nilson, de toda a tropa, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Enfim, tem tudo para você. Mas, Bruno, começa você. O que vai acontecer nesse jogo? Vanderlei, acho que o Palmeiras chega mais forte. O Palmeiras é favorito. Você falou da semana, Libertadores, o Palmeiras de uma classificação fantástica contra o Atlético Mineiro, o Corinthians eliminado pelo Flamengo, e é um jogo importante para o campeonato, né? Porque o Palmeiras é o líder e o Corinthians é o vice-líder. A diferença é de 6 pontos. Então o Palmeiras pode abrir 9, o Corinthians tem chance de diminuir para 3. O jogo, apesar de ser em Itaquera, o Corinthians ainda não perdeu em casa no Brasileiro, perdeu para o Flamengo na Libertadores. Para mim o Palmeiras chega mais forte no emocional, na parte técnica, é um time melhor e chega depois de uma vitória histórica, uma vitória que será lembrada para sempre. Então eu acho que o Palmeiras é mais forte para vencer esse jogo. Então, eu pensei muito nesse jogo, Bruno, mas eu entendo que o Corinthians, como eu disse logo na abertura, está repleto de hematomas aí pela eliminação da Libertadores. Quem perde, grandão, né? Que perde a sequência da competição, não passa impunemente. Já tem um salseiro aí tremendo, a saída do William, já estão xingando porque ele não está encarando o adversário que deveria encarar, que é o Palmeiras, enfim, vai embora no momento difícil do Corinthians, mas ele tem os motivos, imagino, tem os motivos dele. Aliás, o distrato foi feito numa boa entre o Corinthians e ele. Esse detalhe já foi comentado e vocês todos sabem já como é que a coisa andou. Então eu acho que o Corinthians e o professor Vitor Pereira têm mais uma chance, é uma grande oportunidade. Não é que vai apagar a eliminação na Libertadores, mas se der uma pancada nesse Palmeiras que está grandão em todas as competições, em todos os aspectos, vai dar uma refrescada legal na cabeça da torcida do Corinthians. Então eu acho que esse jogo na casa do Corinthians é importante, muito importante. Mas friamente, o que você acha? Friamente, reconheço que o Bruno tem razão. Vai enfrentar um cara que está só navegando em águas tranquilas. O oposto do que vai encontrar no adversário de Itaquera. Mas é a chance do Corinthians. Só o futebol permite isso, né? Permite que em 2, 3 dias você possa diminuir a pancada, ou possa, depois de uma grande vitória, tomar uma pancada. Então eu acho que pode dar Corinthians, por incrível que pareça. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, vai perder de pouco, não, se empatar com o Palmeiras tá bom, mas não importa como, pode dar Corinthians. Você pensa diferente claramente, né, Bruno? Eu acho que o Palmeiras é favorito, claro que é um clássico, é um jogo que o Corinthians está na sua casa. Como eu falei, ele pode diminuir para 3 pontos a diferença para o Palmeiras e seguir ali na briga pela liderança. Claro que o Corinthians tem essa possibilidade de vencer na sua casa e precisa se recuperar, você tem razão, ele vem de uma pancada, ele tem que recuperar. Mas eu acho que o Palmeiras chega forte demais, né? Esse time do Palmeiras ele tem uma força mental impressionante, é um time que está num grande momento. O Corinthians também acho que é um fator que pode ter um peso no jogo. O Corinthians joga esse clássico sábado e depois ele vai ter outra decisão que ele vai muito pressionado contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, vai ser na quarta-feira. Ele perdeu em Goiânia por 2-0, porque uma coisa é você ser eliminado pelo Flamengo, claro que nunca é bom, mas eu imagino que muitos torcedores do Corinthians, mesmo os mais apaixonados, imaginavam que isso poderia acontecer, era até o normal. O Atlético Goianiense, uma eliminação para o Atlético, acho que aí teria um peso, podia fazer um estrago ali no Corinthians, né? Uma eliminação para um time que é o penúltimo no Brasileiro. Está bem também na Sul-Americana, está bem nas Copas do Atlético Goianiense, mas é um time que está na zona de rebaixamento. E esse jogo tem uma outra competição, entre aspas, né? Especial. Os dois portugueses, né? Sim. Abel Ferreira e Vitor Pereira, frente a frente. Um está
sendo carregado nos ombros, no carro de corpo de bombeiros, é ídolo, eu brinco dizendo que ele está já falando até sobre a influência da usina nuclear no clima do mundo. E é aplaudido. E é aplaudido porque o professor Abel Ferreira está numa fase espetacular. E do outro, o professor Vitor Pereira já começa a ser questionado. E esse questionamento pode, digamos assim, diminuir bastante se ele der uma cacetada no todo-poderoso professor Abel Ferreira. Outra coisa, o que ele vai fazer? Também está sendo criticado, e eu acho que ele errou, mas aceito discordâncias, claro, por não ter começado enfrentando o Flamengo com os seus principais jogadores. Né? Deixou o Roger Guedes no banco, o Renato Augusto no banco, né? Entrou com o William, tudo bem, mas deixou jogadores titulares ou que chegaram para... Balbuena, por exemplo. Aliás, foi esse destaque que você lembra bem. Falei, poxa, Balbuena, com a experiência do Balbuena, no Maracanã, casa cheia, deixa um cara experiente. Acho que o Gabigol vai ficar mais preocupado com o Balbuena do que, com todo respeito, com o Raul Gustavo. Né? Mas não importa, agora tem a oportunidade. O que ele vai fazer? O Bruno lembrou, vai ter um jogo decisivo depois. Mas e daí? O derby é um negócio diferente, não é um jogo comum, envolve milhões de pessoas, paixão, coração, a rivalidade do vizinho, tem uma série de coisas nesse pacotão todo. O que ele vai fazer? Então eu acho que é muito interessante, e quem ele colocar também sabe dessa história. Por mais alienado que seja, o cara sabe o que significa Corinthians e Palmeiras. Então, por isso que eu acho que ele vai colocar, não tem, nessa nossa conversa que nós estamos fazendo aqui, nem o Bruno nem eu temos as escalações. Mas imagino que ele vai, tomara que ele faça isso, coloque a sua principal força e esses caras encarem o grandão que é hoje, sempre foi, mas hoje, tecnicamente, não precisa falar tudo que representa nesse momento o Palmeiras, e deu uma cacetada para melhorar a vida do próprio Corinthians. Esse é um discurso. Mas o Bruno é mais gelado do que as minhas abordagens. Ele acha que, pelo que deixou claro aqui, a chance é pequena. Acho que o Palmeiras é melhor. Mas uma coisa que eu concordo muito, o clássico ele tem um poder para recuperar. Né? Eu lembro bem do Corinthians quando perdeu para o Tolima, que foi uma coisa traumática. O jogo seguinte, perdeu numa quarta-feira, domingo ele jogou com o Palmeiras. O jogo do Campeonato Paulista, e ganhou de 1-0 com o gol do Alessandro, que hoje é dirigente do Corinthians. E aquele jogo, eles falam até hoje, os jogadores, o Tite, que era o técnico naquela época, quando perguntam daquele eliminação pro Tolima, eles lembram do jogo seguinte com o Palmeiras, que foi muito importante vencer o Palmeiras. Porque se tivesse perdido pro Palmeiras, talvez nem o Tite tivesse permanecido, e depois daquilo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Então ele tem esse peso, uma vitória pode recuperar, pode acalmar, pode deixar o Vitor Pereira mais tranquilo, os jogadores que estão sendo cobrados também com mais tranquilidade. O jogo está sobre a mesa. Você vai acompanhar tudo isso, como eu já disse aqui, pela nossa AM 620, pela nossa FM 100,9, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pelo Panflix, não esqueça, se inscreva, você terá todo o conteúdo na palma da sua mão, com toda a nossa tropa, com a emoção inigualável do rádio. Um abração, Bruno. Um abraço, Vanderlei. Até a próxima.